Bom, gente, muito boa tarde, boa noite, bom dia para todos os horários e fusos horários que estão aqui representados, né? É uma alegria sem tamanho estar aqui nessa livraria, nesse momento, com uma roda tão bonita de pessoas tocadas pela literatura e pela arte. Eu tenho uma gratidão sem preço para com a pessoa de Patrícia e eu queria muito deixar isso registrado. Porque Patrícia é uma pessoa tocada pelas musas e ela faz questão de que esse toque transcenda o próprio corpo dela. De que esse toque alcance outros corpos, alcance outros olhares, outras sensibilidades, e eu acho que essa reunião aqui nessa semana em Paris é uma das provas máximas de tudo que você consegue fazer, Patrícia, com as pessoas e com as obras de arte, né? A gente está muito grato por tudo que você tem nos proporcionado essa semana aqui. A gente agradece, como a Thalita falou também, aqui a casa, né? Essa livraria tão bonita que eu estou tendo a oportunidade de conhecer. É lindo ver o português habitando outros países, chegando, né? Em outros lugares e a gente indo junto com esse idioma, né? Já foi anunciado aqui, meu nome é Fernando, eu sei que tem algumas pessoas que não me conhecem. Eu sou professor, além de escritor, eu trabalho na Universidade Federal de Sergipe, mas toda a minha formação foi lá na Federal de Pernambuco, onde eu conheci Maria, onde eu conheci Patrícia, e boa parte aqui do grupo de escribas, da escrita criativa. Eu sinto um privilégio muito grande de representar tantas partes do Brasil. Apenas para fazer coro, né, as apresentações aqui, se eu tiver que dizer como foi o meu encontro com a escrita e com a literatura, eu tenho que voltar à barriga da minha mãe. E eu prometo que serei bem breve, eu não vou fazer toda a minha biografia, mas apenas falar da gravidez de minha mãe, porque eu sempre digo que foi onde eu comecei a ler. E eu já disse isso em outras ocasiões aqui dos nossos encontros com Patrícia, né? Quando minha mãe foi ao obstetra, ele falou para ela: mãe, leia agora, né? Se você quiser ter um filho concentrado, um filho que tenha inclinações, né, para a educação, para a cultura. Ela ouviu esse conselho, porque desde que eu me conheço por gente, eu me entendo como alguém da palavra, eu me entendo como alguém da escrita e da literatura. Então, isso para mim tá muito sanguineamente ligado a quem eu sou, esse lugar da escrita. Então, encontrar o grupo de Patrícia, vocês que estão aqui, né, para mim é reafirmar algo que eu tenho desde que nasci, né, algo que para mim faz muito parte de quem eu sou, da minha existência. É muito difícil a gente seguir sendo aquilo que nós precisamos ser. Eu, inclusive, antes de falar um pouquinho do meu texto no livro, eu só queria rapidamente pontuar que tem sido uma semana muito linda para todos nós, né? Com essa viagem, com essas visitas que a gente tem feito a lugares que nos estimulam tanto com arte. E a gente tem feito um movimento muito legal, assim, acho que de divulgação do que a gente está vivendo, né? Eu queria agradecer, inclusive, nossas jornalistas. Sim, maravilhosa. Nossa equipe aqui, né, de fotografia. Uma salva de palmas para elas, né? Jaime Sintra e Mariana Guerra. Por favor, né? Vocês me ensinam muito a como construir imagem também, né? E eu tenho me comportado diferente em rede social por tudo que eu tenho aprendido com vocês aqui no grupo de escrita criativa. Então eu queria muito agradecer a vocês também e fazer uma referência a algo que, assim, essa semana tá bombando a rede, né? Então, assim, likes e respostas o tempo todo. 9 em 10 pessoas respondem, né, mandam mensagem dizendo que chique. Que chique. Patrícia sabe disso, né? Eu tenho um cuidado muito grande com essa palavra. Eu tenho medo, muitas vezes, que essa palavra banalize o que a gente realmente está fazendo, né? Porque eu entendo que escrever não é chique. Não. Eu entendo que a escolha que a gente faz pela arte, pela representação literária, é uma escolha de dor, de sacrifício, de contramão da sociedade, de contramão do lucro, de contramão do tempo acelerado que a gente é obrigado a viver na sociedade. Então, eu sempre acho assim, eu entendo que as pessoas dizem isso com a melhor das intenções. Sim. E eu não vou sair corrigindo todo mundo, mas por dentro, sempre que me falam que chique, Fernando, eu penso,
não é exatamente. Não sabe o que está dizendo, né? Não sabe. Eu entendo que isso que a gente vive é necessário, e essa é a palavra que eu sempre trago, né, quando eu falo sobre o meu processo de escrita. Eu tento obedecer às minhas necessidades. E eu acho que isso é uma coisa que tem faltado muito na sociedade. A gente não está se preocupando com o que é necessário para nós mesmos, muitas vezes, e isso tem adoecido a gente. Eu acho que todo mundo que escreve passa por processos de cura por meio da escrita. Então, eu acho que isso para mim é algo muito definidor. Foi mencionado aqui um processo específico de um livro que eu escrevi no ateliê criativo de Maria do Carmo. A Queda de José Luz foi o livro em questão, e como é incrível a gente criar junto, conversando, vivendo. Eu digo que foi um período de pós-doutoramento que eu vivi informalmente na casa de Maria, em janeiro de 2021, no meio da pandemia. No meio da pandemia. Ninguém sabia que eu estava lá. Eu fui escondido, literalmente, só para escrever. E o que eu precisava àquela altura era obedecer uma necessidade. Eu acho que quando a gente escuta as nossas necessidades, a gente está mais propenso a encontrar o nosso propósito e vivenciá-lo realmente, da maneira como ele precisa ser vivenciado. Nesse livro eu trago uma contribuição que se chama Habitações de Clarice Lispector. Eu sou dedicado com bastante ênfase nas minhas pesquisas, especialmente acadêmicas, né, ao legado de Clarice, a crítica clariciana. Eu sou um apaixonado por Clarice, ela é minha maior inspiração na literatura. E quando Patrícia fez o convite para esse livro, comentando, né, toda essa trajetória das casas de escritores, eu não tive a menor dúvida de que o meu texto seria sobre Clarice. O meu texto ele se dividiu em 3 sessões, né, e eu pensei em falar rapidamente sobre essas 3 sessões, lendo algumas frases apenas. Eu gosto muito de ler junto. É para mim sempre muito valioso esse processo de leitura coletiva, né? E a primeira sessão do meu livro se chama A Letra. Eu parto de uma imagem muito específica que eu fotografei na exposição Constelação Clarice, no Instituto Moreira Salles, em 2022. A imagem está na página 96. Em que vocês podem ver a própria letra da Clarice, é um manuscrito em que ela escreveu a palavra mirabolante. Quando eu vi essa imagem, né, essa letra da... Obrigado por mostrar. Quando eu vi essa imagem da letra, eu fiquei profundamente movido com o que foi que levou Clarice a escrever uma palavra no verso de um papel que ela já tinha usado e que parecia lixo. Esse início do texto, de maneira bem sintética, eu destaco aqui essa presa que a palavra de Clarice me trouxe. Eu digo assim: eu não me surpreendi ali com a letra, mas na letra, na ideia que se tornara letra, assim, bastando-lhe uma palavra. O que desde então aprisiona meu olhar é pensar no propósito de uma eleição tão singular, no maravilhamento de transformar uma única palavra em habitação das impressões vividas. Deslumbra-me pensar no que ela sentiu, cedendo ao chamado de escrever fora de qualquer ordenamento lógico ou narrativo, longe do drama que não importasse apenas a própria letra. E desde 2022 eu sigo com essa imagem, mostrando ela para todo mundo que eu posso. Inclusive falando que eu descobri depois, posteriormente, isso eu registro aqui no texto também, que mirabolante vem do mirabolanus, que é um fruto indiano utilizado como fármaco para ativação da memória. Então é uma palavra muito especial, que tem aí um feitiço por trás dela, né? Algo mágico por trás dessa palavra. E eu avanço no texto, então, para falar da habitação da letra para a habitação da casa, né? Eu coloco uma outra imagem aqui na página 99, que é uma placa descritiva que tem em frente da casa, da antiga casa de Clarice Lispector, lá na Praça Maciel Pinheiro, no Recife. Essa fotografia eu tirei em 2023. E eu falo um pouquinho sobre esse lugar geográfico, arquitetônico, que hoje é ruína. A casa de Clarice, a gente sabe que existem projetos de restauração, de mobilização do espaço, mas por enquanto é ruína. E eu acho que isso tem propósito, porque Clarice escrevia a partir das ruínas. A obra dela, ela fala sobre as ruínas. E aí nessa sessão eu evoco uma frase do livro A Hora da Estrela, no personagem do narrador, Rodrigo S.M., na página 101 aqui do meu texto, eu abro essa citação para a própria Clarice em A Hora da Estrela, onde está escrito: escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei, e não há lugar para mim na terra dos homens.
Muito bem. Esse verbo que ela utiliza aqui, sobrei, é para mim um dos mais impactantes de toda a escrita de Clarice. E eu conversei com Patrícia sobre isso no início desse ano, quando eu estava planejando a escrita desse texto, saindo de uma enfermidade, eu tinha passado um mês doente, saindo de uma série de furacões na vida, conversando com Patrícia, eu falei uma frase que ela disse, olha, você coloca essa frase no texto, porque senão eu vou usar. Sim. E eu disse a Clarice o seguinte, né? Eu disse a Patrícia, mas tudo bem, confundi você com Clarice, tá? Né? Eu disse a Patrícia, é com os restos que a gente escreve. É com os restos que a gente escreve. É com os restos que a gente cumpre essa vocação. E eu tenho aprendido isso na jornada de viver e escrever. Chega uma hora que Fernando entende que não é mais nada além de restos, além de sobras. Quando Fernando entende isso, a escrita se potencializa. Né? Então, esse foi um movimento que eu tentei refletir aqui no texto, passando da letra para casa e chegando finalmente ao túmulo, onde também eu coloco uma foto dele na página 101, aí é uma fotografia tirada em 2022, lá no cemitério comunal israelita do Caju, no Rio de Janeiro. Eu visitei esse túmulo e quando eu fiz isso, eu não imaginava que um dia eu estaria utilizando aquele episódio num livro que fala sobre casas e habitações. É curioso que Clarice visitou Paris e foi o último lugar que ela visitou fora do Brasil antes de morrer, em 1977. Eu comento isso aqui no texto. Eu falo que ela, inclusive, planejava uma viagem prolongada aqui em Paris, nessa cidade, mas ela só pôde ficar uma semana por conta das questões de saúde. E quando ela voltou ao Brasil, precisou ser hospitalizada. No caminho para o hospital, com a amiga Olga Borelli, ela diz dentro do carro, faz de conta que a gente não está indo para o hospital, que eu não estou doente e que nós estamos indo para Paris. Ah, meu Deus! Essa frase, ela está colocada nas principais biografias, tanto da Nadia Gottlieb como do Benjamin Moser, né? E eu acho essa frase incrível, né? Eu comento isso aqui, que através dessa frase eu interpreto que aquela também foi uma cidade, Paris, onde Clarice habitou até o fim, ainda que por meio da palavra, que é o seu endereço mais certo, o seu destino final. O meu movimento aqui com esse texto é justamente de fazer essa conexão entre letra, casa e túmulo como lugares de habitação poética para o ser, para quem se é, para a existência, e que para mim é sempre muito sintomático perceber que quando eu me aproximo de Clarice, eu estou me aproximando de mim mesmo. Quando eu consigo vislumbrar uma luz nova em Clarice, eu estou vislumbrando uma luz nova em mim mesmo. E eu concluo essa minha apresentação aqui com o poema que eu fecho esse texto, que eu escrevi no dia em que eu visitei o túmulo, agosto de 2022, e é uma alegria para mim ter esse poema aqui transcrito nesse livro, tanto em português como em francês. Patrícia acompanhou a minha jornada de descobrir-me poeta, né? Assim como ela fala para Maria, Maria, você é escritora, ela sempre falava para mim, Fernando, você é poeta. Verdade. Quando eu apenas escrevia prosa. E Lorival também. E Lorival também, exato. Aliás, eu olhei para o Lorival, o Lorival olhou para mim e fez, coitado, ele não sabe. Ele não sabe que é poeta. Então, para mim, é uma resposta que eu trago também a você, uma gratidão que eu dedico a Patrícia, Clarice, Patrícia, né, com esse poema que está em português, pelo menos nas páginas 103 e 104, que eu vou ler para encerrar minha fala aqui agora. Dou-te a mão, Clarice. Retribua a esperança que sempre me deste, com a alegria que sempre esperaste encontrar no homem. Sou apenas isto, um homem. Diante de ti e do mundo, de tua memória e do que os ventos lembram de mim. Ponho uma pedra sobre a tua lápide, para que fiquem aí os meus resíduos, a minha sombra, a passagem que hoje faço pela terra que te guarda. Compartilhamos da mesma bênção, porque temos mãos. Vem delas, a voz. Ele abordou nesse livro uma coisa muito legal, que é a casa de Clarice que não há. Clarice, nós temos a infelicidade lá em Recife, de na Praça Maciel Pinheiro, a gente chegar lá e ver aquela casa que não há de Clarice, a placa do lugar onde ela morou, e não há uma casa. No Rio de Janeiro não há uma casa.